Salve, salve meu aluno, professor Heitor Ferreira, chegando para assumir aqui a parte de História do Ceará. Obviamente a IDECAN não será um problema, né? Manda para mim no bate-papo aí, eu estou acompanhando você, nosso aluno do Objetivo Play, aula exclusiva, isso aqui é objetivo, não é bagunça não, né? Bora lá? Galera, muito boa noite. Vamos começar a trabalhar, vamos começar a mandar conteúdo. Temos importantes e questões inéditas para vocês sobre a história do Ceará. E hoje, rapaz, hoje eu tô vibrando, hein? Eu tô vibrando e eu quero saber se você tá vibrando também. Vibra comigo, meu aluno, vibra comigo e vamos com tudo. Galera, o método é aquele mesmo de sempre, tá? É gravação de matriz, então enquanto eu estou gravando a nossa matriz de questão, eu não consigo atendê-los, mas eu tô de olho no bate-papo, fechando a matriz, fechando o bloco, eu venho dar uma atenção para vocês, beleza? De boa, galera? Bora começar a trabalhar? Falou inéditas? Ô, Pedro, falei inéditas. Tem algumas questõezinhas inéditas para vocês hoje. Ah, por quê, professor? Porque não tem muita questão da história do Ceará no perfil da banca IDECAN. Então eu estou construindo aí algumas questões para vocês, tá? Ei, professor, uma matéria que não consigo compreender, faz tantas questões. IDECAN, talvez você esteja fazendo algo errado, cara. Você tem uma boa noção histórica e cronológica? Sem uma boa noção histórica e cronológica, você não evolui na história do Ceará. Então, primeiro, eu preciso entender a cronologia da história do Brasil e como ela dialoga com a história do Ceará, tá? O Pedrão, adoro suas aulas, tomara que a IDECAN não faça igual a FGV. Não vai fazer não, rapaz. A IDECAN é banca honesta, é banca boa. A FGV também é, mas de vez em quando ela puxa demais a régua, perde a mão. Bora trabalhar então? Olha lá o Pedrão, adoro suas aulas. Vamos lá? Bora pra cima? Boa noite, Ivna Larissa. Boa noite, galera. Eu estou acompanhando vocês aqui no nosso bate-papo, no nosso Objetivo Play. E agora vamos com tudo. Bora trabalhar então? Hoje nós temos dois dos mais importantes blocos de história do Ceará. Nós vamos falar um pouquinho sobre aquele processo de movimentos independentistas dentro do Ceará. É questão de prova, cara, eu não tenho dúvida. Mas agora, bora começar a gravação do nosso bloco, beleza? Vem comigo. Salve, salve concurseiro! Professor Heitor Ferreira, seu professor de História do Ceará, aqui do Objetivo Concursos, iniciando com você mais um super bloco. Se você ainda não me segue, me acompanha lá no @pergunta pro Heitor. E agora nós iremos fazer uma série de questões dos chamados movimentos independentistas no Ceará. Professor, movimentos independentistas? Sim, são movimentos que nós chamamos de levantes, tá? Levantes de grande repercussão na cena nacional e também para o estado do Ceará. Obviamente, eu tenho que discernir que estes levantes, estes acontecimentos são importantes, são essenciais na história do Brasil e também na história do Ceará. Então eu tenho que ter este discernimento básico. Tranquilo? Então, bora para a primeira questão. Já na tela, questãozinha diz o seguinte: olha só, em Pernambuco e sua área de influência, as províncias do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas, o processo de independência apresentou trajetória peculiar. Afinal,
Foi naquela região que eclodira em 1817, ainda sobre a presença da corte joanina nos trópicos, um movimento político cujo objetivo era instituir um regime que pretendia ser, no final das contas, republicano. Professor, é normal a história do Ceará dialogar com a história do Brasil? É normal e é constante. Professor, este movimento de 1817 é conhecido como Revolução Pernambucana. E eu tenho que discernir que o estado do Ceará, que naquele momento ainda é uma capitania, tá? Capitania, quase para se tornar uma província, mas já com um espírito de luta. Ah, é? É, digo que sim. Então vem aqui. O que é que nós temos? Sobre a Revolução Pernambucana de 1817, marque a opção correta. Bom, primeira coisa que eu preciso que você entenda. Esta Revolução Pernambucana, tá? Foi um movimento de caráter liberal e republicano. Professor, então, quando eu falo de Revolução Pernambucana, eu tenho aqui um movimento de clara oposição ao governo real, ao governo metropolitano? Sim, é exatamente isso que eu estou falando a você. Perfeito. E como o Ceará participa? Por óbvio, você tem que se lembrar da chamada família Alencar, né? A família Alencar vai apoiar a Revolução Pernambucana, em especial na região conhecida como Cariri, ali na cidade de Crato, mas que rapidamente foi sufocado. Faz parte deste viés de movimentos independentistas da história do Brasil, e não só da história do Nordeste ou do Ceará. Da história do Brasil eu tenho esta problemática. Agora vamos às alternativas. Vem aqui. Premissa A. Na região do Cariri cearense, José Martiniano de Alencar, integrante de rica e poderosa família, leu na igreja matriz de Crato a mensagem de Pernambuco e proclamou a República. Professor, o que eu tenho que refletir aqui nesta situação? Houve, de fato, deveras, a proclamação da República neste interim? Calma lá, né, meu aluno? Calma lá. Vamos refletir um pouquinho. Vamos deixar aqui uma interrogação, tá? Vamos deixar uma interrogação, porque há muito de se depender da vertente bibliográfica. Como assim? Olha para mim, meu aluno. Para muitos, eu disse para muitos, o ato de ser lido na catedral a mensagem, eu já tenho uma proclamação da República. E, professor, eu não concordo muito com isso não. Calma, não é questão de eu concordar ou eu discordar. A questão é entender como pode ser cobrado. E aí, por óbvio, eu tenho que discernir de forma bem clássica essa estrutura. Há uma problemática aqui e que muitas vertentes apontam como item correto. Então o que eu faço, professor? Larga uma interrogação.
larga uma interrogação e vamos para as próximas alternativas, para que a gente possa entender e ter uma assertividade sobre as demais questões. Porque a partir disso, você vai ter uma certeza de que este item está completo ou ele está incompleto. A história do Ceará tem muito disso. Tem muita variação que passa muitas vezes. Ah, professor, então eu vou ficar atento. Você precisa ficar atento e achar a alternativa, por vezes, mais completa. Tem questões que são polêmicas, tem questões que dão dor de cabeça e tá tudo bem. Tá tudo normal. Segue o jogo. Beleza? Vem aqui a questão de número B. Com duração de extremamente efêmera, de 75 dias. Em Pernambuco, 8 dias no Ceará. A Revolução Pernambucana de 1817 não teve nenhuma influência ou repercussão no movimento de independência. Aqui já pode largar o X, né? Porque ela influenciou de forma direta, ela trouxe muitos desdobramentos importantes. Opa! Interessante isso. Premissa B não é. Premissa C. Mesmo tendo grande repercussão, a Revolução Pernambucana de 17 não chegou a ameaçar o Estado monárquico lusitano. Com isso, os líderes do movimento foram perdoados. Opa, pode largar o X. Ameaça sim, tá? E esta história de que foram perdoados é balela, é balela. Eita, vamos nessa. Premissa D. Com grande articulação com ideais e projetos que emanavam desde o Rio de Janeiro, os revolucionários de 17 em Pernambuco e suas áreas de influência, como Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas, almejavam a manutenção da unidade nacional, fortalecimento de medidas do fisco e das ordens da monarquia. Pode parar, pode largar o X. Eu tenho aqui um movimento independentista, lembra um caráter liberal e republicano. A premissa E. Os integrantes da Revolução de 17 estavam alinhados com o projeto de centralização política e administrativa do Rio de Janeiro. Desta forma, foram adversários locais que estavam em lados opostos de Olinda e Recife, que combateram e derrotaram os revolucionários? Não, tá? Pode parar. Eu não tenho essa discussão. Então, tá aqui, gabarito A. Ah, professor, mas você disse que era polêmico. Tudo bem. Questão polêmica faz parte do jogo. Não tem o que se fazer. Eita, professor. Item A correto? Sim. Vamos reler. Na região do Cariri cearense, José Martiniano de Alencar, integrante de rica e poderosa família, leu na igreja matriz de Crato a mensagem de Pernambuco e proclamou a República. Ah, mas nada efetivo. Nada efetivo. Eu tenho uma proclamação que é uma tentativa. A posteriori, eu vou ter de novo este movimento. Ah, é? Digo que sim. Mas já no primeiro momento o negócio começa a esquentar. Tranquilo? Vem pra cá. Premissa 2. Aliás, questão 2. O século XIX também foi marcado por alguns movimentos revolucionários e conflitos. Em 1817, alguns cearenses, liderados pela família Alencar, apoiaram a Revolução Pernambucana. Sobre este movimento, julgue o item incorreto. Lembra sempre, a família Alencar, ela é muito importante e extremamente influente, tá? O que eu tenho? Premissa A. O movimento, no entanto, ficou restrito ao Cariri, especialmente à cidade de Crato, e foi rapidamente sufocado. Premissa correta, tá?
tá? A família Alencar, que fica situado ali na região de Crato, na ocasião, mantém este movimento bem localizado. Premissa B, em 24, já após a independência, os mesmos ideais republicanos e liberais apareceram no movimento mais amplo e organizado, a Confederação do Equador, cheque. Ó, lembra sempre, o Ceará também vai dar pitaco nesta Confederação do Equador. Opa, show! C, os cearenses liderados pela família Alencar apoiaram a Revolução Pernambucana? Sim. Ah, mas houve algumas restrições. Ó, a família Alencar apoia a Revolução, em especial na cidade de Crato, mas há um apoio. Opa, perfeito. Premissa D, o movimento foi um sucesso, levando o Ceará a se tornar independente? Ah, pode largar o X. Premissa D está incorreta. Ah, por quê, professor? O movimento, ele foi um sucesso para um campo, para um viés ideológico. Mas no cenário, no momento exato, não foi. Por quê? Porque o governo conseguiu enfrentar os rebelados. Vem. Premissa E. O movimento não logrou êxito, mas abriu espaço para novos movimentos. E aí, perfeito, temos que lembrar o seguinte: diversos movimentos não foram bem-sucedidos no seu primeiro ato, só que a sua referência e a sua expansão abriram possibilidades a posteriores. Então vem, bora para a questão 3. Questão 2 já foi, questãozinha 3 está na tela e diz o seguinte pra gente. As principais motivações para a proclamação da Confederação do Equador, que ocorreu entre julho e novembro de 24, foram a alternativa A, difusão da recém-promulgada doutrina Monroe, que alimentava o sentimento anti-europeu e a popularidade de Frei Caneca junto às massas, fator responsável pela grande adesão popular e pela absolução deste clérigo após o fim da Confederação? Pode largar o X aqui, né, meu aluno? A doutrina Monroe é uma doutrina norte-americana também expressa como fale baixo ou carregue um porrete grande. A doutrina Monroe foi uma doutrina muito sólida estadunidense para a sua projeção. Só que quando eu falo do Frei Caneca, aí eu tenho que entender uma premissa, né? Ah, qual premissa, professor? O Frei Caneca, ele foi morto e não perdoado. Ah, é? Então, seguimos. Segue o jogo, né? Segue o jogo. Premissa B. A insatisfação das províncias do Norte e do Nordeste com a forte exploração econômica exercida pelo Sudeste e a abdicação de Dom Pedro I em favor de seu filho, ato que fragilizou a centralização política? Não, pode parar aqui, tá? Não é esta premissa de forte exploração econômica exercido pelo Sudeste, mas sim pela coroa, tá? Esta alternativa estaria correta se eu estivesse falando de um outro movimento. Ah, qual, professor? A sedição do Ceará. Ah, aí estaria correto, porque na sedição do Ceará eu tenho este movimento em apoio à centralização política, em apoio a uma outra vertente. Ah, esta sedição do Ceará, também conhecido como Revolta de Pinto Madeira. Lembra sempre disso. Tranquilinho, sem novidade, vem para a premissa C. Continuidade dos ideais e propósitos defendidos pela Revolução de 17 e a ameaça da dominação política por parte do governo da Bahia.
que encabeçava uma luta de emancipação no Nordeste brasileiro, defendendo a instauração de outra monarquia, pode parar. O lema é republicano. C. A reação ao autoritarismo de Dom Pedro I, que outorgou uma Constituição neste mesmo ano. O ano é 1824. E a tentativa de formar uma república composta por unidades federativas, fundamentalmente Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará. Gabarito D, lindo. Lindo, lindo, lindo. E influência direta do processo de independência vivido pelo Equador, o qual espera... Pode parar aqui, pode parar, que isso aqui é só balela. Ah, professor! Então, a premissa correta aqui pra gente é a alternativa D, sem sombra de dúvida, tá? Sem sombra de dúvida. Lembrando que na Confederação do Equador, né, eu tenho a entrada de outras cidades cearenses. Eu tenho Crato, eu tenho Icó, eu tenho Quixeramobim. Ah, há uma amplitude? Há uma amplitude. Vem comigo, bora para a questão 4. Em 1824, já após a independência, os mesmos ideais republicanos e liberais apareceram num movimento mais amplo e organizado, a Confederação do Equador. Sobre este movimento, julgue o item incorreto. Premissa A. Aderindo aos revoltosos pernambucanos, várias cidades cearenses, como Crato, Icó, Quixeramobim, demonstraram sua insatisfação com o governo imperial. Perfeito. Houve uma amplitude. B. Após choques com o governo provisório controlado pelo imperador Dom Pedro I, foi estabelecido a República do Ceará em 26 de agosto de 1824, com Tristão Alencar como presidente do conselho que governaria a província. Perfeito. Ó, na Revolução Pernambucana, eu começo um processo de ruptura. Eu até chego a proclamar, mas não tem dados legais, não há legalidade. Agora, com Tristão Alencar, é legal este movimento. Perfeito? Vem. Premissa C. A família Alencar não deixou que o movimento chegasse ao povo de um modo geral. De um modo geral. Centralizando todas as suas ações à família apenas. Aqui está com toda a certeza incorreta. A família Alencar, ela se consolida na região de Crato. A ampliação para Icó e Quixeramobim já deixa claro uma amplitude desse movimento. A premissa D. A forte repressão das forças imperiais, no entanto, derrotou rapidamente o movimento rebelde. Correto. O movimento foi derrotado devido a diversos motivos: a superioridade militar das tropas do governo imperial, a pouca participação popular e as principais lideranças terem sido presas ou mortas. Perfeito! Lembra sempre, a família Alencar tem como característica, como desejo, uma expansão do movimento. O problema foi que a grande maioria da população cearense não abraçou a causa. E aí o problema se estabelece. Perfeito? Espero ter lhe ajudado um pouquinho. Bate aquele print agora. Printou? Marca lá o @Objetivo Concursos, o @Pergunta pro Heitor e vamos juntos até a sua aprovação. Valeu! Salve, salve meu aluno que está comigo no nosso Objetivo Play. Primeiro bloquinho já se foi. Primeiro bloco pegado, hein, meu aluno? Primeiro bloco pegado. Ah, professor, bloquinho difícil pra danar. Concordo. O primeiro bloco de hoje ele foi bem embaçado. Professor, por que que ele foi embaçado? De forma bem direta, tá? De forma bem direta. É um bloco mais conceitual, né? Sempre vai ter uma questão ou outra que sobe a régua e faz parte do processo, tá? Vamos lá? Deixe-me tirar as dúvidas aqui de vocês.
Heitor, o padre Cícero era muito fechado com a família Alencar? Ó, tem que entender o seguinte, o padre Cícero, entende um detalhe, o padre Cícero, ele tem uma proximidade muito boa, tá? Muito boa com a família Alencar. Mas o padre Cícero, ele dialoga bem com todo mundo, né? Com todo mundo. Ele sempre foi bem esperto. Ele só não dialoga muito bem com o governo central porque ele está num cenário de oposição. Beleza? Pode explicar um pouco sobre esse assunto? Sobre qual assunto? Ô, Rian, o integralismo, eu vou falar dele na próxima semana, guerreiro. Então segura aí que vai ter um bloquinho focado 100% no integralismo dentro do Ceará, tá? Então segura aí. Só 2 bloquinhos hoje só 2, beleza? Bora pro próximo bloco? Tá tranquilo? Rian, então já fica esperto que na semana que vem vai ter um bloco focado 100% no integralismo dentro do Ceará, tá? Movimento integralista muito forte. Belezinha? Vamos nessa? É o chamado bloco de exceção. Não é comum que caia, mas pode acontecer, então a gente vai trabalhar com vocês. Show de aula com essas questões. Vamos nessa. Bora para o próximo bloco, então. Bora, Bill, né? Bora, Bill, porque sextou. Bora lá. Salve, salve, concurseiro! Professor Heitor Ferreira, seu professor de História do Ceará, começando mais um super bloco da nossa História do Ceará em questões. Se você ainda não me segue, vai lá, segue o @pergunta pro Heitor e agora vamos para a parte 2 dos nossos movimentos independentistas no Ceará, tá? Lembra sempre que o Ceará, ele foi palco de muitos levantes. Então, você tem que entender um aspecto. Olha para mim. O Ceará nunca foi assim muito pacífico. A população cearense tem ali um DNA de enfrentamento, um DNA de luta. Ah, professor, que interessante isso, né? Muito. E aí nós temos que entender alguns tópicos que podem ser questões de prova nesta fase. Então vem aqui, meu aluno, para a nossa primeira questão deste bloco. No período das regências no Brasil, entre 31 e 40, lembra sempre que nós tivemos as regências trina, sendo ela provisória e permanente. E nós também tivemos a regência una, tá? Com Diogo Feijó, tá? E o Araújo Lima. Opa, show, beleza. Ocorreram várias revoltas, tendo como mote questões sociais, econômicas e políticas. Professor, então vamos lá. Marque o item que assinala corretamente o movimento que ocorreu no Ceará nesse contexto. Opa, professor, você tá brincando? Não. Aí ficou fácil, né? Por que ficou fácil? Abalaiada. Abalaiada. Eu tenho que destacar que foi uma importante revolta que ocorreu no Maranhão. É, professor? Sim, no Maranhão. A Sabinada também foi uma importante revolta que ocorreu no estado da Bahia. Ok. A Cabanagem também foi uma importante revolta que teve como ímpeto Belém do Pará. Aí, por eliminação, eu olho para 2 elementos. A Confederação do Equador, que eu já sei que ocorreu em Pernambuco,
mas houve a participação do Ceará, mas aqui eu quero saber que ocorreu no Ceará. Neste contexto eu só tenho uma, a revolta de Pinto Madeira. Ah, gabarito E. Questãozinha que eu costumo dizer que é melzinho na pepeta. Professor, a revolta de Pinto Madeira? Sim. Esta revolta tem uma característica muito interessante. Qual? É uma revolta regionalista do Ceará. Ah, professor, na minha prova, pode não aparecer o termo revolta de Pinto Madeira? Pode aparecer o termo insurreição de Crato? Pode! Eita danado! Pode aparecer o termo insurreição de Crato e tá tudo bem. Então, professor, acho que eu já estou começando a entender esse movimento, né? Sim, entenda sempre, tá? A sedição de Pinto Madeiro, ou a revolta de Pinto Madeiro, ou a insurreição de Crato, foi um conflito que se destacou dentro da história cearense, tá? Um violento conflito entre a vila de Crato, liderada na ocasião por liberais republicanos, tá? Com destaque para a família Alencar, e a de Jardim, que era praticamente dominada por quem? Por Pinto Madeira, que tem um viés absolutista e autoritário. Então, esta revolta tem uma característica muito marcante. Qual, professor? Eu tenho um conflito entre famílias, entre regiões. Eita danado! Eu tenho que entender que Pinto Madeira, entenda bem, representante ali da família Jardim, defendia de forma direta o absolutismo. Então, ele queria o retorno da figura imperial. Em que contexto ela ocorre? Foi no momento em que Dom Pedro havia abdicado o trono, em benefício de seu filho, Pedro de Alcântara, para os íntimos, podemos chamar de Pedrinho. Eita danado! Sim. Então, vamos aos trabalhos. Questãozinha 1, melzinho na pepeta. Por eliminação, dá para matar a questão. Professor, você aposta que vai vir uma questão sobre esta revolta de Pinto Madeiro ou a chamada sedição de Pinto Madeiro ou a insurreição de Crato? Digo que sim. Então vamos fazer mais algumas questões desta estrutura. Vem comigo. Professor, o que nós temos agora? Vamos lá. Olha lá. Um conflito que se destacou na história cearense foi a sedição de Pinto Madeira. Professor, tem várias nomenclaturas? Sim. Promovendo uma disputa muito forte pelo poder, tá? Essa disputa está entre famílias, tá? Sobre este conflito, aponte o item incorreto. Opa. Vamos para as alternativas. Premissa A. Foi um violento conflito entre a Vila do Crato, liderado por liberais republicanos, tá? Aqui destacando a família Alencar, e a de Jardim, praticamente dominada por Pinto Madeira. De caráter absolutista e autoritário, alternativa linda. Esta alternativa sintetiza praticamente o que foi essa revolta. E aí eu já vou dar logo um spoiler, né? Por quê, professor? O líder deste movimento, o senhor Joaquim Pinto Madeiro, ele acabou sendo derrotado, por óbvio, porque ele estava contrário a muitas premissas governamentais e, obviamente,
Obviamente, houve o contrato de um mercenário francês, o Pierre Labatut. O Pierre Labatut foi o cara que pôs fim a este movimento, tá? Prendendo o líder da insurreição, tá? Prendendo o líder da insurreição, que você vai encontrar aí em bibliografias. Algumas trazem Joaquim, outras trazem José. Fique tranquilo, lembre sempre que nós estamos falando de Pinto Madeira. É mais comum que apareça Joaquim, mas já tem algumas bibliografias mais antigas que trabalhavam a sua nomenclatura com José. Eu não valido. Então fique com o Joaquim Pinto Madeira como líder revolucionário. Ok? Beleza? Lembra, estamos falando do Brasil regencial. Então, ainda estamos no período colonial do país. Vem. Premissa B. O conflito visava expulsar invasores da região de Crato com o objetivo de manter o poder nas mãos da elite local? Ah, meu aluno, pode largar o X aqui, né? Essa, com toda certeza, é o item incorreto. Ah, se vier uma questão dessa na prova, não tem como errar, hein, meu aluno? Por favor. Premissa C. As duas elites locais disputavam pelo controle político do Cariri cearense? Sim. E aí nós vamos lembrar de quem? De duas famílias, tá? Ah, é? É. Eu tenho a Vila do Crato, controlada pela família Alencar, e eu tenho a família Jardim, que tem como grande líder Joaquim Pinto Madeira. Premissa D. Os cretenses contrataram o mercenário francês Pierre Labatut e, reagindo com o exército formado por sertanejos humildes, renderam os jardinenses. Perfeito. O Pierre Labatut, este francês, teve uma importante participação. E Pinto Madeira foi julgado sumariamente no Crato após ser considerado culpado pela morte do liberal José Pinto Cidade. Perfeito também, tá? E aqui está o motivo pelo qual se confunde muito o nome do senhor Joaquim, tá? Este aqui é o Joaquim Pinto Madeira, ele que lidera. E eu já vou dar o spoiler, foi julgado sumariamente culpado e executado. É nada, sim, execução sumária. Pagou pelos seus atos, pagou pela sua revolta. Opa! Vamos ficar atento então a isso, por favor. Por favor, vem comigo, bora para a questão 3, seguimos. Ah, olha só, agora, insurreição do Crato foi um movimento ocorrido durante o período regencial, e aí você vai lembrar, entre 31 e 40, no Império Brasileiro. Ele aconteceu como resposta à abdicação de Dom Pedro I. O retorno do imperador à Europa, quando a nação ficou à espera da maioridade de Dom Pedro II, também conhecido como Pedro de Alcântara, para os mais íntimos, o Pedrinho. Provocou inúmeras rebeliões por todo o país. Foi um período de incertezas que gerou reações diversas. Uma delas ocorreu em Crato, interior do Ceará, entre os anos de 31 e 32. A insurreição de Crato é o mesmo que eu falar a sedição de Pinto Madeira. Ou a revolta de Pinto Madeira. É a mesma coisa, professor? É a mesma coisinha. Agora vamos lá às premissas. Sobre este levante, julgue o item incorreto. E aí nós temos lá, premissa A. O líder do movimento, Joaquim Pinto Madeira, e as tropas que o seguiam lutavam, entre outras pautas, pela restauração de Dom Pedro I. Lembra? Eu tenho uma ideia autoritária. Eles queriam o retorno de Dom Pedro I, o retorno da monarquia. Premissa B. Em seu movimento, anularam a abdicação do imperador e deram início
a um governo provisório para todo o Cariri. Correto. Depois que Joaquim Pinto Madeira, olha para mim, acabou por executar, acabou por matar o liberal José Pinto Cidade, ele assume o poder da região. Eita danado! E foi por isso que o Pedro Labatut foi chamado. O mercenário francês, ele veio. O Pierre Labatut, ele vem para resolver este problema. Ah, professor, maravilha, show de bola. Vem aqui, seguimos. Premissa C. O movimento acabou derrotado pelas tropas de Pedro Labatut. Opa, Pedro, ó. Leia, não Pedro, mas sim aqui Pierre Labatut, francês, tendo seu líder preso, julgado e fuzilado. Perfeito. Premissa D. O levante liderado por Pinto Madeira tem como característica uma retomada do absolutismo e do autoritarismo no Brasil? Digo que sim. Ele era favorável ao retorno de Dom Pedro I. Premissa E. Joaquim Pinto Madeira visava dominar a região e proclamar uma república no Ceará, promovendo assim uma mudança política na região? Não, esquece. A revolta de Joaquim Pinto Madeira, olha para mim, é com relação aos desdobramentos políticos da história do Brasil. Sério? Sério. Então, ó, fique atento a esse movimento. Eita danado! Fique atento a isso. A preocupação grande dele era retomar a monarquia, retomar um poder autoritário. E agora vamos para a questão de número 4, que já está na tela. A insurreição do Crato foi movimento tradicionalista ocorrido na então província do Ceará durante o período regencial, como decorrência da abdicação de Dom Pedro I, tendo como principal líder o restaurador Joaquim Pinto Madeira, coronel tanto politicamente quanto hierarquicamente, e que eclodiu no dia 2 de janeiro de 1832. Opa! Aqui eu tenho o general que foi muito importante na história do Brasil. Tá? Ah, professor, por quê? Eu tenho que destacar o seguinte. Quando nós falamos do líder, né, Joaquim Pinto Madeira, ele, enquanto general, esteve presente em muitos levantes, tá? Em muitos levantes. E levantes que privilegiavam de forma estrutural, de forma organizada, o que, basicamente? O governo brasileiro. Então, quando eu falo de Joaquim Pinto Madeira, eu tenho que ressaltar de forma clássica, que ele, enquanto general, esteve envolvido em diversos levantes defendendo o Brasil, tá? Defendendo o Brasil naquela premissa imperial. Opa, sério? Sério. Então vem aqui. Ele tem essa ideia, ele tinha um apego com essa família real portuguesa, tá? Vem aqui. Sobre este levante, aponte o item incorreto. A. Buscando a restauração do imperador Pedro I, que após abdicar rumou para a Europa, os rebelados dirigiram-se até a Vila do Crato, onde proclamaram nula sua abdicação e instalaram um governo provisório no Cariri. Ó, aqui está tudo lindo, perfeito, muito belo. Ah, professor, sério? Sério, tá? Premissa B. Após combates em Icó, a 6 de outubro, e em Missão Velha, em 3 de novembro, o general Pedro Labatut, que já atuara na independência da Bahia, sufoca o movimento. Perfeito. Ó,
Aqui, novamente com Pedro, mas pode aparecer Pierre, tá? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tranquilo. Premissa C. O levante trouxe consigo uma defesa dos ideais iluministas que vinham sendo muito difundidos no Brasil? Calma aí. O movimento é autoritário, é a oposição do iluminismo. Então, gabarito incorreto é a alternativa C. Sem sombra de dúvida. Premissa D. O general Pedro Labatut, um mercenário francês que atuava no Brasil desde as lutas pela independência, foi encarregado de combater Madeira, que na iminência de ser derrotado rendeu-se às forças legais perto de Icó. De fato, acontece a rendição. Opa, ele queria clemência, piedade, mas não foi dada, né? Pinto Madeira é preso, julgado e fuzilado no Crato por seus adversários. E aqui a gente taca uma pá de cal nesta revolta, nesta insurreição, nesta sedição de Pinto Madeira. Tranquilo? Bate aquele print agora. Printou? Marca lá o arroba pergunta pro Heitor, o arroba Objetivo Concursos e posta aí nas suas redes sociais. Espero ter lhe ajudado um pouquinho e eu aguardo você em um próximo encontro. Valeu, guerreiro! Salve meu aluno que está comigo no nosso Objetivo Play. Fala comigo se tá tudo bem, se você acompanhou o movimento, se você já está apto a resolver na sua prova as questões referentes a esta sedição. Lembra sempre que esta sedição ela é complicadinha, mas você vai dar conta, beleza? Galera, espero ter ajudado vocês um pouquinho. Um grande abraço a você, meu aluno, que está comigo sexta-noite no nosso Objetivo Play. E eu aguardo você nos próximos eventos. Amanhã às 10 tem evento de atualidades, segunda-feira às 2 e assim por diante. Beleza? Um grande abraço, galera. E vamos juntos, porque isso aqui é Objetivo Concursos, não é bagunça não, tá? Já gravou aula sobre esse assunto? Já tem gravada, Pedrão? Já tem gravada sim, já tá no nosso Objetivo Play. Beleza? Valeu, moçada. Até amanhã e até a próxima. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust.